Escorpianos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muitíssimo bem, sejam super bem-vindos aqui a este canal. Eu me chamo Carol e tô aqui para fazer hoje mais uma leitura, né, de tarô. Esqueci de tirar, inclusive, os outros oráculos aqui da gaveta, mas eu tiro. Enfim, mais uma leitura de tarô, geral, atemporal e 100% coletiva, também 100% intuitiva, tá bom? Para o coletivo de Escorpião. Pegue apenas aquele que te servir, não force nada para tua energia, não tem necessidade, não tem pra quê. E lembre também que isso aqui é válido não só para quem tem Sol em Escorpião, mas também para quem tem Ascendente, Lua, Vênus ou Júpiter, tá bom? No signo Escorpião. É isso. Como eu falei, é geral, não tem um tema específico. Torço para que venham apenas boas notícias, boas mensagens, mas que venha a verdade acima de tudo, né? É assim que eu trabalho. Falando da verdade, a gente abre com Ás de espadas aqui no fundo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ajeitadinha. Vamos lá. Escorpião, quais são as energias, por favor, disponíveis aqui para a egrégora escorpiana? 3 de paus. Vamos perdoar na unha, tá? O meu dente também tá bem amarelinho do cafezinho. 3 de paus. Tem mais para escorpião aqui, quais são as energias disponíveis neste momento? 4 de espadas. O julgamento. Interessante. Bastante interessante. Nós temos o rei de paus aqui no fundo. Eu já gostei dessa energia, porque aqui eu ainda não tô vendo movimento, né? Seja lá pro que for. Pode ser que já tenha um início, né? Um start. A gente tá falando de um 3 de paus, não é uma carta parada como um 2 de paus, mas a gente tem um 4 de espadas, que é uma carta mais parada, é uma carta que inclusive fala de recuperação, né? E de estratégia, e enfim. Na verdade, não vou tirar com esse tarô, não. Não, vou tirar com ele mesmo. Vou tirar com esse. Como eu falei, né? Uma carta de recuperação, uma carta de estratégia também. E essa estratégia, enfim, eu vou entender um pouco mais o que é esse julgamento, né? Porque pode ser literalmente o julgar de algo, né? Eu tô sentindo, inclusive, esse rei de paus aqui no fundo, muito nessa posição de detentor de alguma ação aqui, né? Que exige um planejamento para concluir algo, ou para também iniciar algo, né? Eu tô sentindo uma sensação de conclusão, tá? Então vamos lá. O que mais aqui pra Escorpião? A justiça. Tem uma coisa desse julgador, sabe? Julgamento. A pessoa que tem esse de paus, né? Como eu tava falando. Essa energia aqui de juiz. Sei lá, uma sensação meio de juiz. É claro, como eu falei, pra tomar uma ação, pra tomar... E aqui tem uma coisa muito de pensar, de analisar. Enfim, vamos lá. O que mais aqui pra Escorpião? Cavaleiro de paus, tá vendo? Embaixo do 3 de paus, eu tô querendo me direcionar a algo. Temos outro cavaleiro aqui no fundo, cavaleiro de copas. O imperador embaixo do 4 de espadas. Eu não sei, é porque não tem como eu transmitir o que eu estou sentindo, né? Mas eu espero que eu esteja conseguindo passar essa ideia desse imperador, essa posição de líder, de juiz, de detentor. Vamos entender mais, né? Detentor de alguma coisa pra atuar nisso daqui. O julgamento com o pendurado. A gente tem um pajem de ouros que tá invertido, porque eu acabei invertendo, sabe? Algumas cartas aqui mesmo sem querer, não foi intencional. A força, pajem de ouros. E eu senti muito aqui, assim... Eu tô querendo muito ter um julgamento claro disso daqui, tá? Porque o pendurado é uma carta que também fala de certa estagnação, né? Mas também, principalmente pra mim, fala muito desse novo ponto de vista, né? Eu de cabeça pra baixo, eu vejo diferente do que eu vejo aqui, né? Nessa posição normal, por assim dizer. E aí, quando eu consigo olhar por outra perspectiva, tá vendo que a cabecinha dele é até iluminada, né? Com o sol. É uma carta que fala, inclusive, né, transmite essa ideia de iluminação. Eu tenho clareza também, né? Muitas vezes, por outra perspectiva, por eu ver de outros ângulos, eu crio uma clareza muito maior sobre uma situação,
do que se eu só olho para aquilo ali de uma posição, de um ponto de vista. E eu tô vendo aqui, quem quer que seja vocês, seja, né, vocês podem inverter os papéis aqui, tendo muito essa necessidade dessa clareza de direção para tomar algum tipo de atitude, para tomar algum tipo de ação. Eu vou procurar aqui com o tarô que ação é essa, ainda não tá claro para mim. Do que é que estamos falando? Que ação, que atitude, que decisão? Como eu falei, finalizar algo aqui, eu tô sentindo a sensação de concluir algo. E aqui vocês podem encaixar isso na vida de vocês, não onde fizer mais sentido. Concluir um relacionamento, concluir um negócio, abrir um negócio, como eu falei também, pode ser, essa conclusão não precisa ser o fechamento, literalmente, de algo, finalização de algo. Pode ser concluir para dar início, entende? Tá. O que é que estamos falando aqui? Que decisão é essa? Quais são as energias que podem trazer, talvez, um pequeno spoiler sobre essa decisão? Ou o que envolve esta decisão? 9 de paus. Jesus. 10 de espadas. 8 de ouros. Temos o 3 de copas aqui no fundo. Dá mais 3 energias também. O que estamos falando aqui? O que pode transmitir a ideia disso? Imaginei 8 de copas, eu juro que eu imaginei embaixo do 9 de paus. Porque o 9 de paus aqui, o que eu senti na hora que ele desceu, né? Que ele caiu aqui na mesa. Claro, do que estamos falando? Estamos falando só sobre relacionamentos? Não, como é uma leitura geral, cada um vai encaixar no que fizer mais sentido. Para alguns pode ser trabalho, a gente tá falando de 8 de ouros aqui, mas o 8 de ouros também está falando sobre dedicação de tempo, tá? E aqui eu tô vendo claramente como se fosse uma decisão para algo que a pessoa ou já vem há muito tempo, né, postergando uma decisão, seja porque realmente estava lutando, batalhando por isso daqui, porque o 9 de paus ele representa essa ideia de eu não largar o osso, eu não desisto da coisa. Mas aqui eu tô vendo muitos prestes ou a desistir, ou como eu falei, a concluir algo. E esse concluir algo pode ser, inclusive, ou desistir, tá? Virar as costas. E não quer dizer, mais uma vez, gente, tipo assim, eu tô saindo de um curso sem finalizar. Pra alguns pode ser. Mas o 8 de copas não precisa também dizer, tipo, vai, né? Até porque a gente tem um 10 de espadas aqui no centro, que também fala, né, de finalizar algo, só que de uma forma dolorosa, tá? Então, pode ser difícil a decisão, né? Mas aqui eu tô vendo que, apesar de ser difícil ou não, o que tá pesando aqui eu quero ter clareza na minha decisão sobre isso. Eu não quero mais, sinto aqui pra mim, passar tempo dedicando a algo se eu não tiver clareza de onde isso vai me levar. Tá? Vamos entender aqui mais com as outras duas cartas, né? Eu acabei não finalizando. 9 de paus com 8 de copas, então... tô cansado, talvez, de persistir. Tô pensando já em desistir mesmo, né? Em, sinceramente, largar esse posto aqui, largar essa coisa. Cavaleiro de ouros embaixo do 10 de espadas. Não é mesmo? Tem 5 de copas aqui no fundo. Cavaleiro de ouros embaixo. A justiça caiu aqui. Vou pegar mais uma. Rei de espadas. Interessante, a gente tem um 7 de paus invertido, como eu falei, eu inverti sem intenção. Mas tá aqui, inclusive faz um certo sentido, tá? Porque ele veio, ó, Cavaleiro de ouros e a justiça embaixo do 10 de espadas. Me reforça um pouco mais daquilo que a gente já viu aqui nesse 8 de espadas. Tem uma energia aqui, sabe, de cortar o mal pela raiz. Eu não vou mais seguir este caminho se esse caminho não for me trazer, mais uma vez, o que é justo pra mim. O que é real pra mim também, porque a justiça também traz essa ideia de realidade, verdade, né? Não vou dedicar mais tempo. Tem algo aqui pra muitos que já como eu falei, não, 9 de paus também ressalta isso, uma coisa que ou você já vem batalhando por isso, seja lá o que for, né? Não precisa ser uma batalha literal, mas assim, agarrando-se a isso, não desistindo disso há um tempo, né? E aí agora você tá vendo, tipo assim, nossa, eu tô depositando ouro nisso daqui, mas eu preciso ver com clareza, porque de alguma forma esse 10 de espadas, vocês já percebem que de alguma forma precisa ter esse senso estratégico de olhar com clareza para essa situação.
e, né, a ação, a mudança disso daqui tá literalmente, pra mim, como eu falei, essa energia desse imperador nas mãos de vocês. É claro, é uma leitura coletiva, então pode ser que eu esteja falando. Eu não acho, tá? Eu acho que tem muito essa revisão justamente de quem tá com esse poder, entenda esse poder, seja lá o que for, nas mãos, de decisão, de fazer essa mudança, de largar esse osso, tá? Porque eu acho que pra muitos aqui já é uma coisa que vem sendo. Como é que fala? Não falei agarrada, né, há um tempo, batalhada há um tempo e não traz os resultados satisfatórios. É tipo assim, é muita doação, com pouco movimento. E a gente tem o 8 de ouros, como eu falei, essa dedicação, e tem um rei de espadas aqui, com esse 7 de paus invertido, que muito me representa, eu estando aqui agora realmente revisando de uma forma racional se compensa continuar ou se compensa desistir, porque o 7 de paus é essa carta também que fala de esforço, fala de defender os nossos interesses, defender, né, os nossos pontos de vista, e aqui invertido, ou eu tô, né, muitas vezes muito atritado, muito pior, né, precisando mesmo, bitolando aqui com essa defesa, mas também aqui o que eu sinto principalmente eu tô realmente revisando aqui, engraçado, temos o 2 de ouros, né, aqui do lado, eu tô realmente revisando, equilibrando na balança se faz sentido eu permanecer me dedicando a isso daqui. Conselho, né? Escorpião, conselho para essa situação. Para escorpião, seja lá o que for, que estamos falando. 9 de ouros, pertinente. A torre no fundo, né? Sabia que essa carta ia aparecer, sabia? Em algum momento do jogo, a força. Isso viraram 3. Não vou pegar essas todas não, por favor. Só mais uma. Conselho para os escorpianos aqui. Eu pedi mais uma, veio mais duas, mas tudo bem. O mundo, um outro arcano maior e o 7 de ouros. Sendo bem honesta, aqui assim, ó. Claro, eu vou pegar mais cartas, tá? De conselho. Aqui vai passar pelo seu crivo, pela sua revisão, isso é óbvio. Mas o conselho principal é realmente você olhar pra si, buscar para aquilo que tem benefício pra si, tá? E benefícios, mais uma vez, nesse reforço aqui desse pendurado, tá? Realista. Olhando com verdade pra essa situação, né? E precisa mesmo um senso de estratégia, talvez até mesmo uma pausa, já que a gente tem duas cartas aqui que tanto falam de estratégia, mas também falam de pausa, 4 de espadas, 4, 4 de espadas e o pendurado, que não é um 4, né? Eu vou falar 4 de pendurados aqui. Que podem realmente, como eu falei, né, indicar talvez essa necessidade de um certo afastamento dessa situação, ou uma pausa nessa situação, para poder ver, né, de forma mais equilibrada, e realmente colocar na balança essa questão aqui daquilo que é melhor pra você, daquilo que realmente traz resultado pra você, tá? De alguma forma. A força, inclusive, tá me trazendo muito essa ideia de autocontrole e domínio das minhas emoções, inclusive dos meus desejos e dos meus impulsos, focando nisso daqui, nessa sensação de bem-estar, tá? Deixa eu só pegar logo aqui, dá mais duas cartas desse tarô aqui, como conselho, pra complementar. O Hierofante, mais uma, que não é? E a gente tem a Rainha de Espadas. 6 de copas no fundo, 2 de copas que está invertido, a força. Ou a força. É a força. É a força sim. Porque eu pensei que eu tava mexendo no deck anterior. Esse é outro deck, né? Como eu falei, as cartas estão invertidas aqui de forma, né, sem querer, mas pode ser que vocês precisem de uma força, por exemplo, para deixar uma parceria do passado, uma ex-parceria aqui no passado, né? E isso, parceria, gente, mais a ver, não precisa ser romance, tá? Pode ser qualquer coisa que precisa ser deixada pra trás aqui, né? Enfim, como eu falei, a força realmente ela me traz essa ideia aqui, né, de autocontrole. O mundo, gente, que é uma carta que fala muito de conclusão, que fala de êxito. Mas é uma conclusão, inclusive, aqui que o 7 de ouros é uma carta de colheita, né? E principalmente de plantio. É como se fosse aqui o plantio e o 9 de ouros é a colheita. Mas ela também pode representar uma colheita que indica muito essa ideia de
uma colheita antes da hora, né? Tem coisas aqui, como eu falei, que vocês vão pensar, precisam priorizar o bem-estar de vocês, até porque o que vocês talvez almejem, seja lá o que for, ainda precisa passar por um tempo de crescimento, né? Como eu falei, como se fosse ainda tem um plantio, ou você também iniciando um novo plantio, obviamente depois de encerrar alguma coisa, é porque, como eu disse, tem uma energia aqui de finalizo algo, deixo para trás algo, e isso obviamente me traz um novo início, mas é como se fosse um novo início mais marcado mesmo, sabe? Não aquela coisa de, é um novo ciclo que eu não sei pra onde eu tô indo, é como se fosse uma coisa mais concreta, né? A gente também tem o hierofante aqui, que pode indicar assinatura de contrato, enfim. Então, talvez eu finalize uma coisa, eu me decido, né, estrategio aqui para uma empresa e começo nessa outra empresa, preciso deixar para trás algum projeto, algum outro emprego, enfim, alguma outra ideia para iniciar esse projeto, iniciar essa situação, né? Tem essa energia, e aí que talvez precise de um certo autodomínio, porque alguns podem sim, obviamente, ter medo, né? Tem uma sensação aqui de que precisa de uma clareza, precisa de uma estratégia para tomar essa decisão, então sim, pode envolver medo, mas vai com medo mesmo, né? E como eu falei, seja lá o que for, tem essa coisa aqui de um tempo de maturação, um tempo de crescimento, ou uma nova oportunidade, um novo plantio aqui para novas colheitas, né? Que é inclusive muito forte. Que você pode fazer, né? Como eu falei, deixando o passado no passado, deixando coisas que foram realmente já do passado lá para trás, resolvendo isso dentro de você e criando esse novo plantio, né? O Hierofante, que também é uma carta de sabedoria, a gente também tem a Rainha de Espadas, né? Mas eu tô sentindo esse Hierofante, talvez, pode ser realmente pessoas que venham ajudar vocês. Esse sete de ouros também é válido lembrar que, como eu falei, tem coisas que precisam ainda amadurecer no tempo, né? E não é uma coisa de amadurecer, por exemplo, só você. Não, amadurecer isso e algum resultado desta situação. E muito disso pode, inclusive, não ter participação sua. Como assim? Falei, sete de ouros eu planto, eu rego, eu cuido, mas a planta também, ela precisa de outras coisas que não dependem de mim, do sol, né? Se tiver ali, sei lá, uma maré de azar e o clima ficar totalmente diferente do que aquela planta precisa, talvez a planta não cresça. Precisa do ambiente adequado. Precisa de tempo também adequado. Não adianta eu ficar ali tentando botar 300 adubos, que é mais fácil que eu mate a planta do que de fato ela cresça na velocidade que eu quero. Não adianta eu ficar olhando para aquilo ali querendo que cresça, sabe? Tem coisas que não fazem parte da tua alçada. Talvez tenha uma alçada mais espiritual aqui, tá? E se você entender isso, né? Souber lidar com isso de uma forma mais racional, pode ser mais, né, positivo pra você. Vou passar só um minutinho que eu vou pegar o Delphos. Eu gosto muito do Delphos, então eu vou finalizar com ele. Voltando, tinha esquecido de tirar aqui da gavetinha pra não ficar um tempo vão, né, sem fazer nada pra ler, tá? Vamos finalizar aqui com o nosso queridíssimo oráculo de Delphos. Eu amo. Escorpião. Como concluímos essa história para os escorpianos? Indiscrição, dúvida, observação, critério, perspectiva, que engraçado, né? Olhando por outras perspectivas. Eu acho que eu falei isso aqui, né, no pendurado. Vamos lá, escorpião. Ai, Jesus, deixa eu dar o... Escorpião. Como que a gente conclui essa leitura aqui? Que mensagem é mais? A difícil lição. O romance. Finaliza esse daqui com mais uma, por favor. Vieram mais duas. Temos o duelo. No fundo. 3, na verdade. A arte. A intuição. Opa, e a mãe. É uma leitura geral, mas para alguns, essa questão do romance me chamou a atenção como realmente uma questão romântica, tá? Uma parceria aqui romântica que vocês talvez precisem deixar para trás, né? Vocês estão tendo aqui um momento de avaliação e estão realmente olhando para aquilo que faz mais sentido para vocês, até pelo que eu falei aqui, né? Tipo, eu não vou mais nutrir, não vou mais perder tempo, de certa forma, nessa situação, só que parece ser difícil pra vocês também, porque ou já tem tempo, né? Tipo assim, eu não vou dedicar mais tempo, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa na cabeça de eu já dediquei tempo. Só que o ponto engraçado é que é a intuição de vocês. Eu tô sentindo essa arte, a intuição, como se fosse... A sensação pra mim dessa arte é sinais
visíveis mesmo, sabe? Não é só coisa da sua cabeça, não é só coisa de você ouvir uma voz, por exemplo, não é só coisa de você sonhar. É como se andando pelas ruas, músicas, algumas coisas me dessem sinais de algo. E sinais esses de que eu preciso de alguma forma saber o que eu vou nutrir. E também é uma carta de proteção aqui, tá? Me dá mais uma, porque por mais que eu esteja falando isso, também ao mesmo tempo não me vem uma coisa somente negativa, tá? Com essa intuição, dá mesmo. A missiva. Vou pegar mais outra. A gente tem a carta da escolha aqui no fundo. Mais uma, por favor, pra gente finalizar aqui. A caridade. E temos a lua, que é uma carta de confusão, mas também pode indicar intuição. No Delfos nem tanto, né? É mais falta de clareza mesmo. A intuição de vocês tá dando sinais mesmo, como eu falei, tanto sinais físicos quanto sinais, né? Não somente para coisas ruins. Alguns podem sentir que chegará uma mensagem aqui também que pode, mais uma vez, trazer essa finalização para um começo. Isso aí vocês entendem o que é essa finalização para o começo da forma que vocês quiserem, como se... Eu não tô sentindo aqui, sendo bem honesta, a questão de reconciliação, não. Eu tô sentindo, tipo assim, não, eu preciso finalizar, eu preciso ter uma conversa final aqui, ou eu sinto, eu intuo que eu preciso iniciar essa conversa, ou que eu receberei, inclusive, vai chegar uma mensagem que vai dar início a essa conversa, onde as coisas que estão confusas ficarão mais claras. Para muitos aqui, realmente, pode ser, inclusive, um conselho, precisa ser conversado, né? Você talvez não consiga mudar a perspectiva, entender mais a situação se você não falar pra pessoa. Tipo, olha, eu tô querendo isso daqui e aí tal. Pra ver se é recíproco, né? Pra procurar. E aqui eu não sinto só uma questão de reciprocidade, por mais que essa caridade me traga essa ideia de um pouco do 6 de ouros em muitos momentos. Mas aqui é como se fosse ficar às claras aquilo que eu dou, aquilo que eu recebo, mais uma vez, aquilo que eu estou. Pra ver se faz sentido, né? Essa doação. Se faz sentido ou se eu tô sendo meio que caridosa em doar meu tempo, minha vida, minha energia nisso daqui que não tem muito um esclarecimento. Mas é uma coisa que vai tirar vocês da confusão, claramente. E como eu disse, né? Tem muito essa energia de um novo semear. O que é esse novo, gente? Aí, né? Vamos descobrir, vamos viver. É isso que eu tenho pra vocês, tá bom, escorpião? Eu espero muito que faça sentido, que ajude quem precisa. Se você gostou, deixa teu like aqui, se inscreva nesse canal, deixa teu comentário também que ajuda bastante, tá? Vou ficar muito feliz de ter vocês por aqui. Estarei sempre aparecendo. É isso, um cheiro, até a próxima.